Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa primeira revisão para a primeira prova, então, bimestral, que será, então, na quarta-feira. Prestem bastante atenção, porque antes da prova a gente sempre precisa fazer aquela revisãozinha, né? Para revisão, então, eu vou estar utilizando aquelas questões e exercícios que vocês fizeram, né, no decorrer dessas primeiras aulas, algumas questões, né? Então, vamos lá. Na primeira questão, nós temos então a questão da representação de conjunto. Como é que eu represento um conjunto? Vocês se lembram, aprenderam que nós temos então três formas de representar o conjunto, né? Por extensão, né? Por compreensão, ou no caso do diagrama de Venn, tá? Então, nesse exercício 1, ele diz o seguinte: apresente os seguintes conjuntos na forma de extensão. Então, é aquela que você vai colocar as chaves e colocar os elementos separados por vírgula, ok? Não pode, então, esquecer, porque tem gente, né, na hora das atividades, colocou só os elementos soltos, não representou daí o conjunto, ok? Então, lá na letra A eu tenho o seguinte: conjunto dos números naturais ímpares maiores que 7. Aqui ele já colocou, né, uma letra, então vamos usar a mesma. Colocando essa letra, eu vou abrir as chaves, né? E vou colocar, então, os elementos referentes ao que, né, foi pedido aqui, estão separadinhos por vírgula. Como são números naturais ímpares, né? Preste bastante atenção, porque às vezes pode ser par, às vezes ímpares. E nós temos, então, como aqui é ímpar, maior que 7. Se é maior que 7, então, qual é o próximo número ímpar? Depois, no caso do 7, vem o 9, né? E depois o 11, 13, 15, né? 17, 19 e é infinito, né? Então, nesse caso, eu vou utilizar o quê? As reticências, ok? Então, reticências eu só vou utilizar quando eu tenho ali um conjunto, né, infinito, como essa situação aqui, ok? Na letra B, eu tenho aqui H, né? Conjunto das letras da palavra banana. Então, eu vou utilizar essa palavra para representar, então, na forma de conjunto. Vou fazer como? Vou utilizar, então, a letra maiúscula. Nesse caso aqui, o H, vou usar ali mesmo. H abriu as chaves e nós vamos, então, colocar as letras, então, dessa palavra aí para representá-la. Cuidado para não colocar, né, as letras que se repetem duas vezes. Dentro do conjunto, a gente não pode ter nada repetido, ok? Então, nesse caso, ficou B, né? A, vírgula, né? E o N. Então, repara que o N ele aparece duas vezes, eu coloquei somente uma vez, né? E o A, então, três vezes, a gente só deve colocar uma vez, ok? Simplesinho, né? Na letra C, eu tenho, então, o M, conjunto dos múltiplos positivos de 6. Múltiplo, pessoal, é o resultado lá da tabuada. Nesse caso aqui, então, 6, ok? Vou utilizar o M, como já foi colocado, vou abrir as chaves e vou colocar, então, os elementos lá dentro, né? Referente, então, aos múltiplos de 6. Então, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36. E nós temos aí também um conjunto, né, infinito. Ele não termina lá no 10, né? Você vai multiplicar 6 vezes 11, 6 vezes 12, infinitamente também, ok? Então, não pode esquecer aí as reticências. Na questão 2, nós temos, então, o pertence, não pertence, o contido, não contido, né? O contém, não contém. Pertence, pessoal, não pertence, eu vou utilizar sempre de elemento para conjunto. Elemento é quando? Quando eu não tenho chaves, né? Por exemplo, aqui, né, que aparece nessa letra A, olha só, aqui eu tenho o quê? Um elemento, ok? Agora, o contido, né, ou não contido, eu vou estar utilizando quanto? De conjunto para conjunto. Eu sempre vou analisar. Se o primeiro conjunto, no caso, for menor, menor no caso, questão de elementos, tiver menos elementos, né, do que o segundo, então eu vou estar utilizando o contido, não contido, ok? O contém eu vou utilizar de conjunto, então, maior para conjunto menor. Então, se o primeiro conjunto que aparecer ele tiver mais elementos, né, do que o outro, vou utilizando o contém no contém. Ou lembrar também, né, a ponta aqui, ó, do símbolo, né, ele sempre vai apontar para o lado do conjunto maior, certo? Então, na letra A eu tenho dois elementos, né, olha, não tem a chave, é um elemento, então, ok, vou estar usando pertence no pertence. Então, o 2, ele pertence ao conjunto A? Pertence, né, gente? Olha aqui, ó, ele tá aqui. Então, essa situação aqui, esse item, né, ele é o quê? Verdadeiro, ok? Na letra B, eu tenho um conjunto, né? Olha só, já tem as chaves, então ele se tornou um conjunto. E aqui no meio tem aqui um símbolo pertence. Então,
já sabemos que isso aqui está errado, porque ele não podemos ter o pertence, né, de conjunto para conjunto, ok? Aqui teria que ser o quê para ser verdadeiro? O contido. Então, nesse item B, nós temos, então, falso, ok? Na questão na letra C. Na letra C eu tenho um conjunto, né, o conjunto também, e aí o conjunto menor, o conjunto maior, e ele está dizendo aqui que esse conjunto 2 não faz parte, né, não está contido dentro do A. Vamos ver aqui, olha só, tá assim. Então, nesse caso também, né, ele é o quê? Falso, ele não deveria estar, né, com esse cortezinho para ser uma questão, então, verdadeira. Na letra D, o vazio. O vazio, né, eu lembro que nas questões, bastante gente errou essa daqui. O vazio sempre está contido, né, em qualquer conjunto. Então, apareceu essa situação, né, que pode colocar verdadeira, né, logo de cara, ok? Na E nós temos então conjunto e conjunto, ó. Observe então que esse conjunto com os elementos 1 e 6, né, ele é menor e o conjunto A ele é bem maior, né? Então, esse conjunto está contido dentro do conjunto A? Os elementos dele estão? Sim, né? Olha aqui, o 1 e o 6. Então, essa questão aqui, esse item, né, também é verdadeiro, ok? Na letra F, eu tenho um conjunto então, com os elementos 1, 8 e 9 e o conjunto A. Se a gente for analisar aqui, olha só, tá aparecendo contém, né? Esse aqui, então, no caso, deveria ter aqui um conjunto bem maior, e não é, né? Não é verdade isso aqui, né? Então, só pelo símbolo que nós podemos observar que já está errada essa questão, né? O conjunto A ele é bem maior, e as pontinhas aqui devem apontar para o lado do conjunto maior. Olha quantos elementos a mais que tem, né, do que esse daqui. Então, item falso. Agora, na questão 3, nós temos as operações. As operações são quem? União, interseção, né? A diferença. Então, vamos lá. Aqui foi dado, então, os conjuntos Z, então, com seus elementos A, B, C, D e E, e o M, conjunto M, né, com os elementos A e I. Determine as seguintes operações entre conjuntos. Então, na letra A, nós temos quem? Olha lá, a interseção, né? A interseção são os elementos que são comuns, os elementos iguais, né, entre esses dois conjuntos, ou seja, aquele elemento que está em tanto nenhum quanto no outro. Então, se nós olharmos aqui, a gente tem, olha só, o A, né, está aqui no Z e no M, e o E, né? O E também está no Z e no M. Então, justamente, né, a interseção são esses dois elementos. Eu vou colocar as chaves, né? E vou separar ali por vírgulas, então, o A e o E, ok? Fácil, né, gente? Interseção, verificou quais são os elementos que tem tanto em um quanto no outro. Se não tiver, você vai deixar, né, colocar as chaves sem nada dentro, ok? A diferença também, né, teve bastante erro. Então, a diferença de Z para M. Olhe somente nesse primeiro conjunto, tá? Fica fácil. Olhou aqui, quais são os elementos que só o Z tem? Vamos analisar? Porque a gente já viu aqui que o A e o E, né, tanto em um quanto no outro. Então, os elementos que é só do Z são quem? B, C e D. Vamos colocar? Abriu as chaves, né? Colocou, então, os elementos ali separados por vírgula. Então, B, C e D, só o conjunto Z tem, ok? Na letra C, união, fácil, né? União, vamos juntar todos esses elementos aqui, né? Sem escrever aquele elemento que é comum duas vezes, né? Não pode colocar duas vezes, porque senão está colocando elemento repetido. Então, vamos abrir as chaves e vamos escrever todos os elementos do conjunto Z e M, né? Então, ficou A, B, C, D e I. Na letra D, a diferença de M para Z. Quais são os elementos que só o M tem? Quais são? Ah, só tem o I, que é dele, né? Porque o A e o E tem lá no Z. Então, o elemento que é só de M, né? A diferença de M para Z é o elemento I. Prontinho aí. Fácil, né, pessoal? Próximo, nós temos os problemas, né? O último item que vocês viram, tá? Inclusive, são esses aqui mesmo que eu passei lá para vocês. Então, diz o seguinte, uma prova com duas questões, A e B, foi dada em uma classe de 40 alunos, sendo que 10 alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a questão A
e 5 alunos erraram as duas questões. Então, quantos alunos acertaram somente a questão B? Então, para facilitar a resolução, então, no caso, né, desses problemas, vamos utilizar o diagrama, uma forma, né, mais simples de estar resolvendo. E vocês viram aqui que nós temos, então, dois conjuntos, né? Vamos ter, então, o conjunto A para representar, então, a prova, né, da questão A, e o conjunto B, então, para a questão da segunda questão. Então, vamos desenhar primeiro o item, então, desenhando, vamos caracterizar aqui, né, com círculos, conjunto A, conjunto B, e no caso, né, do universo, porque nós temos aqui um total. Vamos colocar já o total, que são 40, né? E o próximo passo, então, é verificar se nós temos a interseção, né? A interseção, essa partezinha aqui. Então, nós temos alunos que acertaram as duas questões? Temos, né? Olha lá, sendo que 10 alunos acertaram as duas questões. Muito bem para eles, né? Então, vamos colocar aqui 10, ok. Agora, nós temos alunos que acertaram, né, somente a questão A, nós temos também, né, 25 acertaram a questão A, mas veja bem, aqui nós vamos ter que colocar o somente, e 25 está falando da questão A, então questão A, toda essa parte aqui, ó, observe. Então, como eu já tenho 10 aqui dentro, eu vou ter que fazer o desconto, vai ficar o quê? 25 menos 10, então, na verdade, foram 15, né, que acertaram somente, né, a questão A. Agora, nós tivemos alunos que erraram as duas questões? Temos, né? 5 alunos erraram as duas questões. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui, ó, dentro, né, do retângulo, representando, então, o universo. Vamos pôr. E nós temos aqueles que acertaram, né, somente a questão B, não, né, gente? Essa é a pergunta. Quantos alunos acertaram somente a questão B? Nós não temos, vamos colocar um X aqui e vamos procurar. E agora, então, nós vamos fazer o quê? Montar a nossa equaçãozinha, né? Então, para montar a equaçãozinha, só somar tudo. Vamos colocar aqui. Então, vai ficar 15 mais 10, né? Mais o X, mais o 5, igual a 40, igualando, né, ao nosso total. O total que foi, né, colocado ali no problema. Somando, então, 15 mais 10 mais 5, nós vamos ter quanto? 30, né? 30 mais x igual a 40. Aqui a gente tem uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos deixar o x aqui no primeiro membro. Esse 30, então, ele está mais, vamos jogar lá no segundo membro como menos, né? Então, vai ficar x igual, né? 40, tá mais aí para cá, menos. Subtraindo, então, nós temos aqui 10 alunos, então, né, acertaram somente a questão B. Ok? Respondido, então, vamos à questão, a próxima questão. Nós temos, então, mais um probleminha, que vocês também, né, resolveram lá. E aí diz o seguinte, numa pesquisa sobre a audiência de TV, entre 125 entrevistados, obteve-se, então, 60 assistem ao canal X, né, 40 ao canal Y, 15 ao canal Z, 25 assistem a X e Y, 8 assistem, então, a Y e Z, 3 assistem, então, a Z, X e Z, né? E 1 assistem aos 3 canais. Então, quantas pessoas das entrevistadas não assistem, né, nenhum desses canais, então, X, Y e Z? É uma confusão danada. Mas aí, então, para facilitar, vamos, então, montar o nosso diagrama, né? Como nós vimos aqui, nós temos, então, 3 conjuntos, né? X, Y e Z, ok? Então, vamos representar aqui, colocando o diagrama. Então, coloquei lá. Agora, o nosso total, né, do universo aqui são 125. Vamos pôr 125, ok? Primeiro passo, gente, a interseção. Sei que quando tem 3, às vezes, né, teve algumas pessoas que tiveram dificuldade. Então, aqui, ó, nessa parte é para onde eu vou iniciar. Eu tenho sim. São aquelas pessoas que assistem aos 3 canais. Quantos que são? Olha aqui, ó. 1 assistem aos 3 canais. Vamos colocar a interseção entre os 3. Siga os passos, né, que dá certinho. Agora, vamos colocar a interseção entre os dois, ou seja, aquelas pessoas que assistem aos 2 canais, né? Então, X e Y, nós temos. Então, vamos lá. 25 assistem ao canal X e Y, 25, mas preste atenção, nós já temos uma pessoa ali dentro, então eu vou ter que fazer o quê? Subtrair, né? Se eu tivesse dito somente o só, a gente não faria subtração, mas nesse caso, né, não foi colocar. Então, vamos subtrair, vamos lá, 25 menos 1, então eu vou ter aqui 24, né, pessoas que assistem, então,
ao canal X e Y, ok? Vamos fazer então aqui a interseção agora entre Y e Z. Entre Y e Z, nós temos 8 pessoas, né? 8 pessoas, mas eu já tenho uma pessoa que está ali dentro, então também vou ter que fazer essa subtração, né? 8 menos 1, então eu tenho ali 7 pessoas que assistem, então, somente o canal Y e Z. Agora, 3 assistem X e Z. Mesma coisa, eu tenho uma pessoa ali, então eu vou ter que fazer a subtração. Então, 3 menos 1, eu tenho, então, 2 pessoas, né, que assistem, então, aos canais X e Z. E agora, aquelas pessoas que assistem somente, né, o canal X, ou somente o canal Y, somente o canal Z. Então, vamos lá. Aqui, olha só, tem 60 que assistem somente ao canal X. Então, quando eu for colocar, né, essa parte aqui, eu tenho que observar bem, porque, ó, 60 assistem ao canal X, então é toda essa parte. Mas veja bem, eu já tenho pessoas, né? Aqui eu tenho 2, aqui uma, 24. Então, eu vou ter que fazer essa subtração. Então, eu vou ter que fazer o quê? Somar essa parte aqui primeiro, 24 com mais 1, mais 2, nós teremos o quê? 27, né? Então, vai ficar 60 menos 27 e nós temos, então, 33 que assistem somente ao canal X, ok? Próximo, o Y. Quantas pessoas são? 40, né? 40, olha só, 40 ao canal Y. O Y é toda essa parte aqui, ó. Nós já temos, né, pessoas ali dentro. Então, vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a soma desses 3 aqui, 24 mais 1 mais 27. Nós teremos, então, ali, olha lá, 40 menos 32. Então, quantas pessoas que assistem somente ao Y? 8, né? 40 menos 32, nós teremos, então, ali a 8, ok? Agora, nós temos quantos que assistem, então, ao canal Z? Ao canal Z, nós temos 15, né? 15 assistem ao canal Z. Só que nós já temos, olha lá, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 pessoas que assistem já, né? Que estão ali dentro do Z. Então, vamos subtrair e nós temos 15 menos 10. Então, na verdade, as pessoas que assistem somente ao canal Z são 5, ok? E a pergunta é, né? Quantas pessoas não assistem a nenhum desses 3, né? Então, no caso, seria que estão fora aqui dentro do conjunto universo, né? Vou colocar o xizinho aqui. E aí vamos montar a nossa equação, né? Montando a equação, vamos fazer o quê? A soma de todos esses valores, né? Então, vamos lá. Vai ficar, lembrando que pode iniciar do lado que vocês quiserem, né? 33 mais 24, né? Mais 8, mais 7, né? Mais 2, mais 5, mais 1 e mais o x, né? Igualou no total. Quanto que é o total? 125 foi anunciado ali, né? Somando, então, 33 mais 24, mais 8, mais 7, mais 2, mais 1, mais 5, mais 1, nós teremos, então, 80, né? 80 mais x igual a 125, é sozinho do primeiro grau. Vamos deixar o x no primeiro membro, né? E vamos pegar esse 80 aqui e jogar no segundo membro, então, para subtrair. Ele está somando, vou ser menos, né? 125 menos 80, então, nós teremos aí o total de 45, então, pessoas que não, né, das entrevistadas, que não assistem, né, a nenhum desses 3 canais, ok, pessoal? Então, né, com bastante atenção, consegue se resolver, ok? Assistam, reassistam. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem, né, umas 3 atividadezinhas para ajudar um pouquinho mais, né, para a hora da prova. Então, na próxima aula, eu estarei passando, né, o gabarito dessas 3 atividadezinhas. Em seguida, vocês estarão, então, fazendo, né, a prova. Tem dúvida, gente? Pergunta, mas não na hora da prova, né? Vamos perguntar antes, vamos estudar. E bom estudo a todos e também uma excelente prova, né? Que vocês vão conseguir, ok, pessoal? Até a próxima!